Olá, paz do Senhor, boa tarde, graça e paz, né? Que a presença do Senhor invada a sua casa hoje, amém? E hoje eu venho trazer uma palavra, gente, uma palavra muito tremenda, muito linda, é linda. Um dia, Paulo, ele estava orando, clamando a Deus, né? Para que Deus removesse dele o espinho na carne. Que espinho era esse, né? Eu creio que o espinho na carne era era os pensamentos, os turbilhões de pensamento, acusações do que Paulo já tinha feito. Porque antes de Paulo se converter, ele perseguia o povo de Deus. Antes de Paulo se converter, ele matava, perseguia os cristãos, matava, né, se levantava contra eles, né, levantava calúnias, né, sobre o povo, prendia o povo de Deus. E um dia Deus teve encontro com esse homem, mudou a vida dele. E ele passou de perseguidor para ser perseguido. E aí, quando Paulo ele evangelizava, ele cheio da graça de Deus ali, ministrava a palavra do Senhor, e muita gente era curado, muita gente era liberta, muita gente vinha, entregar a vida para o Senhor, porque Paulo, um homem de Deus, ministrava e aquelas pessoas eram totalmente transformadas. Mas chegava uma certa hora, eu creio que era à noite, né? E Paulo ele ia dormir, só que ele não conseguia dormir porque vinha o espinho na carne, vinha o acusador, vinha as acusações do que ele já tinha feito, do que Deus já tinha perdoado na vida dele, mas vinha aqueles pensamentos, muitas vezes eram pesadelos terríveis. Eu creio, né, que era assim. E às vezes pessoas, né, acusando ele do que ele já fez, que ele não era digno daquele lugar, daquela postura de estar fazendo aquilo. E Paulo orava a Deus. Ele orou uma vez, orou duas vezes e orou três vezes. Na terceira vez Deus respondeu para ele, né? Então, o que eu quero dizer para você, aí está o segredo da oração. Não pode parar de orar. Não podemos parar de clamar. Não podemos. Porque Deus pode estar no silêncio uma vez, duas vezes. Pode ser que na terceira vez ele te responde. Mas enquanto ele não te responder, você não para de orar. Não para de clamar. Deus, ele ouve, mas nós temos que persistir. Ali está na porta, ali até Deus responder. Porque aquele que persiste, a porta ela é aberta. Amém? Então, creia na vitória. Deus vai te responder de alguma forma, o Senhor vai trazer a resposta para você. Ou que, né, que vai te responder, de te livrar desse espinho, ou ele vai te dizer bem assim como disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, é? Glória a Deus, eu vou me gloriar então. Então, toda vez que que vinha esses turbulhões de acusações, né, de afronta contra ele, ele se alegrava. É fácil, não é? Mas ele se alegrava. Sabe por quê? Porque quando Paulo orava e declarava e tomava posse da graça de Deus, ele passava por aquilo ali sem dor. Sem dor. Nós somos assim também. Eu comecei a orar. Deus veio trazendo na minha mente, nos meus pensamentos, a graça dele. Ele falou: busca a minha graça. E eu comecei a orar. Quando vinham os acusadores, quando vinha as acusações, quando vinha as afrontas nos pensamentos, quando vinha dizendo que não tem mais jeito, que já era. O Senhor, ele falava: minha graça te basta. E eu tomo posse e eu comecei a declarar. A tua graça, e abre a boca, libera no ar a palavra do Senhor. A tua graça me basta, seu poder está se aperfeiçoando na minha fraqueza. E você vai declarando. Quando menos você pensa, você imaginar, quando você vê, você está diante de uma situação que te derrubava, que te afrontava, e você está ali passando por aquilo ali sem dor. Porque é isso que a graça de Deus nos concede. Concede nós passar por uma situação, pelas afrontas, faz com que a gente passe sem dor. É como se ela nos blindasse. É como se nós estivéssemos sendo revestidos, cheios da graça de Deus. O que é graça? A graça de Deus é um favor imerecido. Quando Jesus veio e morreu no nosso lugar, nós ainda era pecadores. Sim. Mas ele veio e nos concedeu essa graça, né? Esse favor que nós nem merecemos. Muitas das vezes Deus nos concede muitas coisas e nós não merecemos, né? Nós não merece ter, mas a misericórdia de Deus é tão tremenda, tão tamanho, o amor dele é tão grande, que ele nos devolve o amor, ele nos devolve a graça, o favor merecido.
Às vezes nós deixamos de buscar, às vezes nós deixamos de jejuar, de buscar ao Senhor, às vezes para a igreja mesmo, às vezes nós deixamos de ler a Bíblia, de orar, e Deus vai só nos devolvendo o favor imerecido que é a graça dele. E muitas das vezes esse turbulhão de coisas vem, esse espinho na carne, é para que você comece a buscar a graça dele. Porque o poder dele vai se aperfeiçoando. A graça, o poder vai se aperfeiçoando em você. Um dia desse, um dia desse, eu comecei a orar ao Senhor, clamando, pedindo pela graça do Senhor. E surgiu uma situação, né? Uma situação uma afronta que veio, né, na minha direção, assim, e era algo que eu caía muitas das vezes. Era algo que eu ficava ali, sentia dor, sabe? Sentia dor, sentia angústia, sentia tanta coisa, assim, que era um turbilhão de coisas que vinha, e era só um pensamento, algo que vinha, né? E aí eu comecei a orar pela graça do Senhor, pelo favor dele, pelo poder dele, eu comecei a orar. E eu passei por uma situação que ela veio assim, sabe? Aí os olhos viu, e aí eu passei, eu falei, nossa, que isso? Eu falei, uai. Aí lembrou a graça de Deus. Porque a graça de Deus faz a gente passar por algo, por uma situação que vem, que aquela situação que nos derrubava não derruba mais. Aquela situação, né, que a gente que vem, a gente mantendo ali em equilíbrio, a gente mantendo ali firmado no Senhor, com a graça do Senhor, ela nos blinda e ela faz a gente passar por aquela situação que nos desesperava, aquela situação que fazia a gente chorar, aquela situação que tirava o nosso chão, aquela situação que fazia a gente chorar, se derramar na presença do Senhor, fazia ali, a gente passa com equilíbrio, a gente passa sem dor. Sem dor, Deus removeu a dor, porque a graça está em nós, blindando nós. Então comece a orar voltado para a graça. Senhor, me dá a graça. Comece a declarar. Libere essa palavra no ar. Libere diante de você, onde você for. A tua graça me basta. Tá diante de uma situação? A tua graça me basta. Tá diante dessa afronta? A tua graça me basta, Deus. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tá passando por uma situação? A tua graça me basta, Senhor. E comece a declarar, liberar. Ali você vai começando a ser revestido da graça do Senhor, fortalecido, o escudo mesmo ali te protegendo. Porque você passa a crer no impossível, você passa a crer que essa situação é para a graça de Deus, ou está se aperfeiçoando na nossa fraqueza, o poder dele. Amém? Então, assim, você começa a ter uma experiência com Deus, uma experiência de fé. Você começa a ver ali, uau, algo que só poderia vir do céu, algo que poderia vir só do sobrenatural de Deus, algo ali que não é físico. Porque muitas pessoas tropeçam, destrói às vezes até o lar. Muitas das vezes, se nós não tivermos posicionado no centro ali da vontade do Senhor, buscando a vontade do Senhor, buscando essa graça do Senhor, tudo desmorona. Lembra da casa? A casa firmada na areia, a casa firmada na rocha. A casa é você, a casa sou eu. Essa casa, ela tem que estar firmada na rocha, confiante, cheia de fé, revestida da armadura do Senhor, escudo da fé, crendo, né, que essa situação que você está vendo aí, Deus vai te mostrar algo tão tremendo na sua vida, só que você tem que buscar a graça dele. Sabe o que a graça também nos concede? Quando nós recebemos essa graça de Deus, esse favor imerecido, nós vamos devolver isso para as pessoas. As pessoas se levantam contra você. As acusações, os rumores, às vezes, de guerra se levantam contra você. Alguém que está te futucando, te espetando. O que você vai devolver para ela? Que Deus te abençoe. Devolvendo a graça. Que a graça do Senhor esteja sobre você, que a misericórdia seja com você, que Deus te abençoe, e você devolve o amor, você devolve a graça, o favor imerecido. Ela não merece, ela não merece, mas Deus te concedeu porque você não merecia, então você vai devolver o amor. Muitas das vezes você recebe
Você recebe, você recebe, como é que fala? Você recebe algo que faz você chorar. Muitas das vezes você recebe algo que te derruba, né? Palavras lançadas, palavras que não vai te edificar, palavra e você libera para ela o amor. Você libera para ela a graça, você libera o favor imerecido. Você fala que Deus te abençoe, eu te amo, eu te amo. Quero dizer que eu te amo. Deus te abençoe, que Deus te prospere e você seguir avante, recebendo essa graça, recebendo esse amor de Deus e devolvendo para todo mundo, para todos aqueles que te afrontam, para todo aquele que te levanta contra você, para todo aquele que está sendo armadilha ali para te derrubar. Você devolve o amor sobre essa pessoa. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender nada. Isso é de Deus, gente. É maravilhoso demais ter a graça de Deus, ter esse favor imerecido. É maravilhoso demais desfrutar disso, de devolver o amor. É maravilhoso demais alguém te dar um tapa na cara e você oferecer o outro lado para ela bater, mas não revidar. É maravilhoso demais você ali de pé ali e aí você ouvir aquela às vezes muitas da afronta e você entrega para Deus e você abençoa essa pessoa. É maravilhoso demais essa graça. Busque por ela, comece a orar por ela, comece a clamar por essa graça. Vem alguém se levanta contra você ou as afrontas do inimigo, as setas dele na sua mente. Você começa a abrir a boca e falar, Pai, a tua graça me basta. Isso está acontecendo é porque o teu poder se aperfeiçoando na minha fraqueza. Eita glória, eu estou sendo cheia, eu estou sendo revestida do poder de Deus. Eu vou transbordar, vou viver o sobrenatural. Eu não aceito mesmo é viver no raso, não. Eu quero ir mais profundo, eu vou mais profundo. Eu prossigo para o alvo, avante, avante. E assim vai você no reino do céu. Você se posicionando, você posicionar no lugar certo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Conosco está o grande eu sou, maior quem está em nós do que quem está no mundo. Amém. Não desvia o seu alvo, o seu foco, continue nessa caminhada. Não há nada melhor e maior do que estar no centro da vontade de Deus. Todas as coisas cooperando em favor de você, todas as coisas cooperando para o nosso bem. Ah, mas o mundo está mostrando que não. O mundo está mostrando que está cooperando para o lado de lá. Não ligue, não. Ou comece a falar assim: está cooperando para o meu bem, sim. O Senhor, ele vive e reina, ele está governando sobre tudo e todos. Ele vai se levantar em nosso favor. Eu quero é vir desfrutar mesmo do sobrenatural do Senhor. Isso aqui tudo, ó, Deus vai me usar tremendamente, poderosamente para alcançar alguém que passa por essa situação. E eu vou ter bagagem, eu vou ter argumento para falar para ele, eu vivi isso aí. Eu vivi isso aí, não me derrubou. Então não te derruba. Isso daí é porque Deus vai manifestar poderosamente o poder dele em você e Deus vai te usar grandemente. Ele escolhe o pequeno, aquele que não é nada, para brilhar em você, para mostrar a glória dele através de você. Diga sim para o reino dos céus, diga não para este mundo, diga não para este mundo, viva para Deus. O melhor lugar é no centro da vontade do Senhor. O melhor lugar é ser a menina dos olhos de Deus. O melhor lugar é não abrir mão da presença de Deus. Não queira desfrutar de tudo aqui sem a graça de Deus. Não queira. Não abra mão da presença, do favor imerecido. Não abra mão. Maravilhoso demais. Você deparar com algo e você manter ele equilibrado e falar, e não sentir nenhuma dor e não sentir nada e falar, uau, o que é isso? É sobrenatural. Você não compreende. Você fala, nossa, uns tempos atrás, você desmoronava ali. Um tempos atrás, ou é porque você está crescendo. Você está sendo forjado, firmado na rocha. A tua raiz já está lá, ó, bem profundas em Cristo. Se não te derrubou, não vai te derrubar mais, porque maior é Deus que está na sua vida, está na minha vida, está em nossas vidas.
Comece a buscar, Pai, qual é a tua vontade. Uma vez eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a orar ao Senhor. Eu preciso desfocar os pensamentos daqui. Eu preciso desfocar os pensamentos disso que me derruba. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E aí eu falei, Pai, eu quero viver uma vida útil para ti. Eu quero viver uma vida sobrenatural, cheia da graça do Senhor, algo assim que vai estar ali buscando o Senhor. Algo que vai estar ali levando a tua palavra, trazendo vida, esperança para alguém. Mas como? Porque eu, né, a pessoa assim que às vezes quando tá diante de uma pessoa não consegue falar muita coisa. E Deus trouxe na minha mente esse canal. E eu fui começando, falei assim, aí eu, né, e do nada comecei a lançar os vídeos, Deus usando a minha vida. Deus usando a minha vida. E hoje está aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E todos que estão aqui, é Deus. É Deus te direcionando para que você continue na posição, porque Deus tem algo grande na sua vida. Você vai ver algo grande na sua vida, então continue firme, focado, em busca do seu Deus, em busca de conhecê-lo. Você vai ver. Você vai ver que isso que Deus tem para sua vida é sobrenatural. Você vai ver que quando você estiver ali andando, Deus te usando, Deus falando através da sua boca, através da sua vida, e alguém falar, eu vivi isso, eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso. Aí, não, se ela não caiu, se ela não fica, eu também consigo permanecer de pé, eu consigo permanecer firme, firmado no Senhor. Ou se você souber o que eu já passei, ou se você souber do deserto que o Senhor, ele trabalhou em mim. O que Deus está trabalhando em mim. Se você souber, então continue. Continue, Deus vai te usar nessa área que você está passando. Se é no financeiro, se é no casamento, se é através de um filho, do seu filho, Deus vai te usar. Se você está passando por uma batalha imensa nessas áreas, em qualquer uma dessas áreas, ou em todas as áreas onde Deus vai te usar, é onde Deus te usar. Tem um processo, com Deus é um processo, porque quando ele te levantar, você lembra do rei Davi? O rei Davi, ele era lá, né, no momentinho com Deus, né? Ele lutou com o leão, com o urso, e ninguém viu, ninguém viu. E quando ele lutou, quando ele estava lá, Deus, ele foi lá no secreto, né, diante de toda a sua família, ungiu Davi como rei. Como rei. Então, se posicione, continue firme, focado no que você quer em Deus. Busque a graça do Senhor, comece a orar pela graça do Senhor. Tá aí liberado na palavra do Senhor. Tá liberado para você, tá liberado para mim. Toma posse. E outra coisa, se revista da armadura do Senhor, de toda ela, principalmente da armadura da fé, o escudo da fé. Se você tem pouco, comece a orar para que Deus aumente a sua fé. Amém? Porque nós